Olá, boa tarde, alunos do quarto ano. Bom, vamos iniciar nossa aula de ciências. Vamos pegar o livro de vocês e abrir na página 27 para nós iniciarmos a nossa aula, né? Nós finalizamos a unidade 1, tá? Né? E onde nós falamos sobre alguns tipos de energia, né? Energias renováveis, não renováveis, né? As usinas eólicas, usinas hidrelétricas. E hoje nós vamos iniciar um novo assunto aqui na página 27. Vamos falar sobre as transformações dos materiais, tá certo? Bom, então, nós temos aí um pequeno texto que diz o seguinte, né? Você já visitou um laboratório? Bom, é uma curiosidade. Alguns de vocês já visitaram? Nem que seja online, tá? Vocês podem estar visitando um laboratório online. Bom, uma turma do quarto ano foi visitar o laboratório representado a seguir. Alguém desenhou a sala, mas deixou passar 8 erros. Bom, então, observe que nós temos aí uma figura A e uma figura B, tá? Então, nós vamos primeiro ver, né, o que é que nós temos. Bom, essa atividade é que vocês circulem, tá? Os 7 erros. Vão observar a figura A e a B e circular na figura A o que está faltando na imagem B, tá certo? Bom, então voltando aqui às transformações dos materiais. O que vocês podem estar observando nessa imagem? O que vocês conhecem? Quais são os materiais que aparecem nela? Olha aí no livro de vocês. Se eu for colocar aqui, eu vou dar a resposta. Então, está aí somente a imagem B, tá? O que é que nós temos aí de objetos, né, desse laboratório que vocês conhecem? Vocês sabem o nome de algum deles? Né? Bom, então eu vou falar aqui o nome de alguns, né, que aparece nessa imagem, tá certo? Bom, o que é que nós temos aí? Nós temos uma caixa de primeiros socorros, tá? Temos também, né, um copo de Becker, tá? Temos um balão volumétrico, temos, né, uma lousa, tubos de ensaio, né? Tem uns tubozinhos lá encaixados. Temos um microscópio, um Erlenmeyer, um globo terrestre e uma pepita, tá certo? Bom, então, todos esses objetos aí são necessários para que, né, os químicos utilizem, façam, né, as suas medições de seus produtos químicos e a partir daí façam algumas transformações, tá? Bom, então já sabem, vão circular, né? O que falta lá na figura B vai circular na figura A, tá certo? Bom, página 28. Então, e na página 28, o que é que nós temos? Diz o seguinte, nós temos aí os materiais. E nós temos aí uma historinha também. Diz assim, acompanha aí a leitura, né? Então, aí nós temos, após o final de semana, Juliana e sua irmã, Letícia, estavam se preparando para ir à escola. Quando Letícia foi colocar o lanche na lancheira, viu algo que não esperava e foi falar com seu irmão. Se você estivesse com os irmãos, o que responderia a Juliana? Conte aos colegas e ao professor. Bom, temos aí um balãozinho que é o que ela falou, né? O que ela perguntou. Então, assim, sexta-feira, comi parte da maçã e esqueci o restante dentro da lancheira. Bom, então como será que ficou esta maçã? Hein, crianças? Como é que vocês acham? Vocês também costumam fazer isso? Pegar uma banana, comer só um pedaço e guardar o resto debaixo de um abafador, em qualquer lugar. E aí depois vocês vêm no dia seguinte e vão lá pegar, né, aquele pedaço que sobrou para comer. Como é que esse pedaço vai estar? Como é que vocês imaginam que essa fruta pode estar? Imagine se passar 2 a 3 dias. Qual será
né, a aparência dessa fruta? Vocês já imaginaram? Bom, pois imagine. Então, aí continuando a história, os balãozinhos tem assim. E veja como ela ficou quando ela abriu a lancheira, né? Ela se surpreendeu. Então, por que será que isso aconteceu? Bom, logo com a maçã, né? A maçã, quando você corta ela tá branquinha. Com o passar, só passar 10 ou 15 minutinhos, ela já vai ficando escura. Já observaram isso? Ela já muda de cor. Imagine o dia, né? 2 dias em um ambiente fechado. Como será que ficaria? Bom, vocês observaram como foi que ela ficou? Bom, então, o que nós podemos, qual é a hipótese, né? O que aconteceu com essa maçã? Quais são as hipóteses que nós podemos levantar, né? Qual foi o fenômeno ocorrido aí? Bom, o fenômeno ocorrido é que aconteceu uma decomposição do alimento. A decomposição é quando o alimento ele se transforma, né? No caso, ele apodreceu, está se transformando em outra coisa, não é isso? Bom, então, que essa ação ocorre o quê? No caso, essa decomposição do alimento pela ação de alguns seres vivos. Então, existem alguns micro-organismos que nós não conseguimos ver, só em laboratório. Por isso que nós temos o quê? Um microscópio, que é para ver esses micro-organismozinhos, tá certo, criança? Bom, então, é isso que aconteceu, certo? Lá no Pense e Converse. Bom, então aqui eu trouxe uma imagem, né? Pra gente imaginar. Agora vamos ver outros alimentos, né? A transformação de outra forma. Essa transformação aqui dos alimentos que acontece todos os dias nas nossas casas. Como foi que aconteceu, né? Como é que os adultos, né, da casa de vocês transformam os alimentos? Pega o arroz, faz o quê? Leva a panela ao fogo, não é isso? Então, aqui nessa imagem, nós temos, né? Chegou a hora de descobrir. Olha só, pegamos o quê? As cenouras, colocamos na panela e a transformamos em outra coisa, né? Então, pode ser transformada em qualquer outra coisa, em bolo, em outras coisas, tá certo? Bom, aqui eu tenho uma historinha, um almoço curioso. Vamos conhecer um pouquinho então? Então, temos assim. Mariana e Fernando sempre almoçaram com seus amigos do 4º ano. Entre os diversos itens que costumam comer na escola, desta vez no cardápio havia cenouras. Perceberam que as cenouras de Mariana estavam duras, enquanto as de Fernando estavam bem macias. Por que as suas cenouras estão macias e as minhas estão duras? Perguntou Mariana. Estou curioso. Disse Fernando. Resolveram então investigar. O que aconteceu com as cenouras? Bom, crianças, então eu pergunto a vocês. Quando é que uma cenoura vai ficar macia? Bom, quando ela passa por uma transformação feita por quem? Que a gente coloca dentro de uma água e coloca no fogo, né? A ferver por algum tempo. E aí, foi o que aconteceu? Houve uma transformação. Ela deixou de ser aquela cenoura dura e passou a ser uma cenoura macia, né? Ela cozinhou, passou por um cozinhamento, não é isso? Não é isso que os adultos das casas de vocês fazem? Pegam a carne, o arroz, o feijão, que está duro, né? E fazem o que? Uma transformação. Passam esses alimentos por um cozimento e aí esses alimentos passam a quê? A ficar macios, né? A ficar bom para a gente comer, para a gente degustar. Não é isso que acontece? Bom, eu espero que seja isso que aconteça, né? Na casa de cada um. E aí a gente pode, né, às vezes se questionar, né? E quais são as diferenças, né? O que acontece? Qual é a diferença de você comer um alimento cru, né? Ter um alimento cru ou um alimento cozido? Bom, e também, né? Por que passar por essa transformação? Vocês já se perguntaram, né?
Bom, então, espero que vocês tenham observado nessa pequena introdução. Espero que vocês possam ter entendido, né, com essa historinha, que, né, os materiais, eles passam por algumas transformações, né? E a gente deu um exemplo simples que vocês vê direto essa transformação, né? Que é a partir dos alimentos, das frutas. Quem tiver a curiosidade, pode pegar, por exemplo, 2 bananas, né? Pega uma com casca e outra sem casca, tira a casca e bota em cima uma dentro de um depósito. Deixa passar 3 dias. Depois de 3 dias, vocês vão lá e observe como é que estão as duas, né? Qual é a situação das 2 bananas ou qualquer outra fruta que você queira, você pode estar fazendo esse mesmo, no caso, essa mesma pesquisa, tá certo? Bom, então eu quero que vocês respondam, tá? Uma atividade que está na página 29, né? Onde nós temos 5 questões, né? De que o objeto é feito, tá certo? Bom, nós temos vários objetos, tá, crianças? Vários. Por exemplo, a mesa é feita de quê? Nós temos várias mesas feitas de vários materiais, né? O telhado da tua casa é feito de quê? A janela da casa de vocês é feita de quê? É de madeira, é de vidro, é de ferro, né? Então, vejam aí, tá? E essa primeira questão é exatamente sobre isso, né? Qual é o nome e para que serve, né? A primeira. E na segunda, né? De que material é feito? Então, vocês vão dizer qual é o objeto 1, de que material que ele é feito, o 2 e o 3, tá? E aí, eu posso te perguntar, né? Em relação, dando outros exemplos. Observe aí essas imagens. Nós temos vários materiais escolares. Cada um deles é feito de alguma coisa, né? O que você precisa, né? O que você usa para estudar? Nós aqui temos vários materiais, né? Caderno, livro, lápis, né? Borracha, tesoura, mochila, um monte de coisas, né? Bom, então, vocês usam muita coisa, usa roupa, né, sapato. Então, eu poderia fazer um desafio, né? Então, quais são, né, o objeto aqui no caso, né? O indicar, que vocês pudessem indicar de cada um desses objetos, do que eles são feitos, né? Por exemplo, o caderno é feito de quê? Bom, o caderno vocês de papel, né, no caso. E a roupa que vocês usam é feito de quê? Bom, de tecido, né? A mochila que está aí que vocês usam pode ser de plástico ou de tecido também. Então, com base nisso, que vocês possam observar, né, as perguntas, as 5 questõezinhas e responder em relação a isso, tá certo? Entendido, então? Então, observar o material que cada um é feito ou que objeto poderia ser feito com aquele material, tá? Então, cheirão, até mais!